Agosto de 1990 em Gainesville começou como qualquer outro ano letivo na Universidade da Flórida. Milhares de estudantes chegavam à cidade com malas cheias de sonhos e expectativas para o futuro. Sonja Larson, de 18 anos, estava entre os novos rostos ansiosos para começar sua jornada acadêmica. Ela dividiu o apartamento no complexo Williamsburg Village com sua melhor amiga, Christina Powell. As duas jovens estavam entusiasmadas com a independência de morar longe de casa pela primeira vez. Williamsburg Village era considerado um lugar seguro e tranquilo para estudantes recém-chegados. No entanto, o calor úmido daquela semana trazia consigo uma sensação estranha de quietude excessiva. Sonja e Christina foram vistas pela última vez na noite de 24 de agosto. Elas entraram no apartamento número 112, trancando a porta atrás de si. Mal sabiam elas que não estavam sozinhas naquelas sombras da madrugada. Quando Christina não atendeu aos telefonemas de seus pais no dia seguinte, a preocupação começou a crescer. O pai de Christina decidiu dirigir até Gainesville para verificar se as jovens estavam bem. Ao chegar ao complexo, ele notou que o carro de sua filha ainda estava estacionado no mesmo lugar. Ele bateu na porta repetidamente, mas não obteve nenhuma resposta do interior silencioso. Com a ajuda do gerente do complexo, a porta foi finalmente aberta na tarde de domingo. O que eles encontraram lá dentro mudaria a história de Gainesville para sempre. O corpo de Christina Powell foi encontrado posicionado de forma grotesca no sofá da sala. Ela havia sido esfaqueada várias vezes em um ataque de extrema violência. No andar de cima, no quarto, jazia o corpo de Sonja Larson em circunstâncias igualmente terríveis. A cena do crime era tão brutal que chocou até os investigadores mais experientes da polícia local. Não se tratava apenas de um assassinato, mas de uma encenação calculada para causar terror. O assassino não havia deixado sinais óbvios de arrombamento, sugerindo uma entrada furtiva. Ele havia observado as jovens, conhecendo seus movimentos antes de atacar. A notícia das mortes se espalhou como fogo pelo campus universitário naquela noite. Sonja e Christina eram descritas por amigos como pessoas radiantes e cheias de vida. A polícia de Gainesville montou imediatamente uma força-tarefa para encontrar o culpado. O isolamento da área atraiu dezenas de repórteres e curiosos para os portões do complexo. O medo começou a se infiltrar nas casas de cada estudante da Flórida. As evidências sugeriam que o agressor era alguém com conhecimento em caça ou táticas militares. Nenhum suspeito foi identificado nas primeiras 24 horas da investigação. Enquanto a cidade tentava processar o horror, o assassino ainda caminhava livremente pelas ruas. Ele não estava satisfeito e já procurava por sua próxima oportunidade. A crueldade demonstrada em Williamsburg Village era apenas o começo de um pesadelo maior. As famílias de Sonja e Christina exigiam respostas que a polícia ainda não podia dar. O clima de segurança e liberdade universitária havia sido destruído em uma única noite. O assassino deixou para trás uma assinatura perturbadora que os jornais ainda não haviam revelado. Cada sombra nos corredores dos dormitórios agora parecia uma ameaça mortal. A comunidade precisava de um culpado e a pressão sobre o xerife tornou-se insuportável. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, uma nova vítima era observada silenciosamente. Mal sabiam todos que o verdadeiro terror estava apenas começando a mostrar sua face. A cidade de Gainesville estava prestes a descobrir que o monstro estava muito mais perto do que imaginavam. E o próximo alvo já estava na mira do estripador. Enquanto as fitas amarelas de isolamento ainda balançavam ao vento no complexo Williamsburg Village, o assassino já se movia em direção ao seu próximo destino. Krista Oit era uma jovem de 18 anos, descrita por todos como uma estudante brilhante e dedicada aos seus sonhos. Naquela noite fatídica, ela trabalhava em seu turno noturno no laboratório de registros criminais do condado de Alachua. Mal sabia ela que, nas sombras do lado de fora, um par de olhos frios observava cada um de seus movimentos através do vidro. Krista terminou seu turno e dirigiu seu pequeno carro branco para casa, sentindo apenas o cansaço de um longo dia. Ela estacionou em frente ao seu apartamento sem notar o rastro de perigo que a seguira por todo o trajeto. O assassino já havia invadido o local anteriormente, esperando pacientemente no escuro absoluto do interior da residência. Quando Krista não apareceu para o trabalho na manhã seguinte, seus colegas do departamento de polícia ficaram imediatamente preocupados. Um oficial foi enviado para realizar uma verificação de bem-estar na residência da jovem estudante. Ao entrar no apartamento, o oficial encontrou uma cena que desafiava a compreensão humana e a sanidade de qualquer profissional.
Danny Hollin não apenas matou Krista, ele encenou o corpo de uma maneira grotesca para chocar quem o encontrasse. A cabeça de Krista havia sido removida e colocada sobre uma estante, voltada para o próprio corpo decapitado. Esta exibição teatral enviou uma mensagem clara: o assassino sentia prazer em zombar das autoridades e da vida. A notícia da terceira vítima em apenas 48 horas se espalhou por Gainesville como um incêndio incontrolável. Estudantes da Universidade da Flórida começaram a fazer as malas, fugindo da cidade antes mesmo de as aulas realmente começarem. As lojas de ferragens esgotaram seus estoques de trancas, parafusos e sprays de pimenta em questão de horas. O medo era tão palpável que vizinhos que viviam lado a lado há anos agora se olhavam com profunda desconfiança. O xerife do condado e o chefe de polícia local formaram uma força-tarefa conjunta para caçar o predador. No entanto, a falta de evidências físicas deixadas nos locais dos crimes deixava os investigadores em um beco sem saída. O perfilador do FBI foi chamado para ajudar a entender a mente distorcida que estava por trás desses atos bárbaros. Eles concluíram que estavam lidando com alguém extremamente organizado, frio e que conhecia técnicas de evasão. Patrulhas policiais foram triplicadas, com viaturas circulando por cada bloco de apartamentos de estudantes a cada 10 minutos. Mesmo com a presença massiva da polícia, os moradores sentiam que o perigo poderia estar escondido em qualquer sombra. Krista Oit não foi apenas uma estatística, mas o estopim para o colapso nervoso de uma cidade inteira. A mídia nacional começou a chegar, transformando Gainesville no epicentro das notícias policiais dos Estados Unidos. Cada som de galho quebrando ou porta batendo era motivo para uma chamada frenética para o serviço de emergência. Os detetives trabalhavam turnos de 18 horas, revisando milhares de pistas que não levavam a lugar nenhum. O assassino parecia se alimentar da histeria coletiva, observando o caos que havia semeado de um lugar seguro. Famílias ligavam desesperadamente para seus filhos, implorando para que voltassem para casa imediatamente. A universidade considerou suspender todas as atividades acadêmicas para garantir a segurança dos que ainda restavam. Rumores sobre um homem misterioso vagando pelos bosques próximos aos campos começaram a surgir nos depoimentos. O estripador de Gainesville, como agora era chamado pela imprensa, estava reescrevendo as regras do medo. Cada detalhe revelado sobre o crime de Krista Oit tornava a situação mais insuportável para o público. A polícia precisava de um culpado e a pressão política estava atingindo níveis sem precedentes. Enquanto as luzes das viaturas cortavam a noite, Danny Hollin preparava seu próximo espetáculo de horror. Ninguém sabia quem seria o próximo ou quando o silêncio da noite seria quebrado por mais um grito. Os investigadores encontraram uma pequena pista, marcas de botas que não pertenciam a nenhum dos moradores. Aquela bota militar sugeria que o assassino poderia ter algum tipo de treinamento ou background nas Forças Armadas. A busca se intensificou em direção às áreas florestais que cercavam a cidade, onde ele poderia estar acampado. Mas enquanto a polícia olhava para o mato, o perigo já estava batendo em outra porta trancada. Uma nova chamada de emergência chegou, interrompendo o breve momento de calmaria na central de comando. Desta vez, os nomes eram Manuel Taboada e Tracy Paules, e o cenário prometia ser ainda mais devastador. A força policial percebeu que não estava lidando com um amador, mas com um caçador de seres humanos. Danny Hollin estava apenas começando sua macabra obra-prima de violência. Enquanto o sangue ainda esfriava em Gator Woods, a polícia cometia um erro que mudaria o rumo da investigação para sempre. Enquanto a polícia ainda processava a cena de Krista Oit, o silêncio em Gator Woods escondia uma nova tragédia. Manuel Taboada era o tipo de jovem que todos queriam ter como amigo por sua energia contagiante. Ele dividia o apartamento 124 com sua amiga de infância, a brilhante Tracy Paules. Naquela noite de agosto, a segurança que eles sentiam dentro de casa foi violentamente violada. O assassino não escolhia apenas vítimas, ele escolhia cenários para sua coreografia de horror. Manuel foi o primeiro a confrontar a intrusão, lutando bravamente por sua vida e pela de sua amiga. Mas a força física de Manuel não foi páreo para a fúria armada do invasor. Tracy ouviu o tumulto e tentou se esconder, mas o destino já estava selado. No dia seguinte, amigos preocupados bateram a porta sem obter qualquer resposta. Quando a polícia finalmente entrou, o que encontraram desafiava a sanidade humana. Os corpos haviam sido deixados em uma disposição macabra, quase teatral. A notícia se espalhou como fogo em um campo seco pela Universidade da Flórida. 5 estudantes estavam mortos em menos de uma semana e o assassino continuava solto. Gainesville, antes uma cidade universitária tranquila, tornou-se um campo de caça.
As lojas de ferragens esgotaram seus estoques de trincos e fechaduras em poucas horas. Estudantes começaram a dormir em grupos, armados com facas de cozinha e tacos de beisebol. A polícia local estava sobrecarregada e aterrorizada com a precisão do agressor. As perícias indicavam que o assassino possuía um conhecimento cirúrgico e militar. Manuel e Tracy eram as peças finais de um quebra-cabeça de sangue que a cidade não conseguia resolver, mas quem poderia entrar em casas trancadas sem deixar rastros forçados? O medo de que o assassino fosse um deles, um vizinho ou um estudante, crescia a cada minuto. As aulas foram suspensas e um êxodo em massa de estudantes começou. Os pais imploravam para que seus filhos voltassem para casa imediatamente. O silêncio que caiu sobre os complexos de apartamentos era ensurdecedor. A pressão política sobre o governador da Flórida tornou-se insuportável. Por que Gator Woods? Porque jovens estão cheios de vida. O assassino estava assistindo a toda a cobertura jornalística, alimentando seu ego. Ele havia marcado seu território com o sangue de inocentes. Cada sombra nos arbustos agora parecia uma ameaça mortal. Manuel nunca chegaria a realizar seu sonho de se tornar um arquiteto. Tracy nunca defenderia seu primeiro caso no tribunal. A polícia começou a interrogar qualquer um que parecesse minimamente fora do normal. Foi nesse clima de histeria coletiva que o nome começou a surgir nos relatórios. Edward Humphrey, um estudante local, tornou-se o principal suspeito quase da noite para o dia. Seu comportamento errático e histórico médico fizeram dele o bode expiatório perfeito, mas as evidências físicas no local de Gator Woods não batiam com o perfil de Edward. O verdadeiro monstro ainda estava à espreita, observando a polícia cometer um erro fatal. A cidade respirava por um fio, esperando que a prisão de Humphrey trouxesse paz. No entanto, a calmaria era apenas a ilusão antes de uma revelação ainda mais terrível. Enquanto o rosto de Edward Humphrey estampava os jornais, um rastro de evidências esquecido na Louisiana começava a queimar. A polícia estava prestes a descobrir que o mal que buscavam não tinha raiz na Flórida, mas em um passado muito mais sombrio. E enquanto a atenção do mundo se voltava para o suspeito errado, o verdadeiro estripador preparava sua próxima e última jogada em Gainesville. Com 5 corpos descobertos em apenas 72 horas, a polícia de Gainesville sentiu o peso insuportável de uma cidade em colapso emocional. Detetives vasculhavam cada centímetro dos apartamentos em busca de uma digital ou um fio de cabelo que pudesse revelar a identidade do monstro. A pressão da mídia nacional transformou a pacata cidade universitária em um circo de câmeras e repórteres sedentos por qualquer atualização. Estudantes faziam as malas e fugiam de Gainesville aos milhares, deixando para trás um rastro de corredores vazios e portas trancadas. Em meio ao caos, um nome começou a circular nos corredores da delegacia como o perfil perfeito para tamanha brutalidade. Edward Humphrey era um estudante de 18 anos da Universidade da Flórida que já havia demonstrado comportamentos erráticos no passado. Vizinhos relataram brigas, constantes explosões de raiva que emanavam do apartamento onde ele vivia com a avó. Apenas 2 dias após o último assassinato, a polícia prendeu Humphrey por uma acusação de agressão não relacionada à sua avó. Para os investigadores, o histórico de doença mental de Edward era o gatilho que explicava a selvageria das cenas de crime. A aparência física de Humphrey, com cicatrizes de um acidente de carro, foi distorcida pela imprensa para criar a imagem de um vilão de filme de terror. O jovem sofria de transtorno bipolar severo e estava em meio a um surto psicótico, o que tornava suas respostas confusas e suspeitas. A opinião pública não teve piedade e rapidamente o condenou no tribunal das ruas de Gainesville. As autoridades acreditavam piamente que haviam capturado o estripador de Gainesville e suspenderam outras linhas de investigação. A avó de Humphrey implorava por justiça, alegando que seu neto era incapaz de cometer atos tão hediondos. No entanto, um detalhe crucial incomodava alguns peritos. Não havia evidências físicas que ligassem Edward às cenas dos crimes. Enquanto Humphrey permanecia sob custódia, um silêncio mortal caiu sobre a cidade, dando uma falsa sensação de segurança. O verdadeiro assassino assistia a tudo pela televisão, escondido em plena vista dentro de uma barraca na floresta próxima. Ele ria da incompetência da polícia enquanto limpava cuidadosamente sua faca de combate Ka-Bar. O FBI enviou especialistas em perfis criminais para analisar as mutilações e a encenação dos corpos. Eles notaram que o assassino possuía uma habilidade quase cirúrgica e uma organização que Humphrey parecia não ter. Mesmo com essas dúvidas técnicas, o estado da Flórida avançava na construção do caso contra o estudante. O rosto de Humphrey estava em todos os jornais, selando seu destino como o bode expiatório daquela tragédia.
Os colegas de quarto de Humphrey prestaram depoimentos contraditórios, alimentando ainda mais a narrativa de instabilidade. A vida do jovem estudante foi destruída em questão de dias, antes mesmo de qualquer julgamento começar. A polícia continuava a ignorar relatos de um homem misterioso acampado nas matas ao redor do campus. Danny Howling, o verdadeiro culpado, sentia-se invencível ao ver seu trabalho ser creditado a outro. Enquanto isso, novas evidências começaram a surgir em outros estados, apontando para um padrão de crimes semelhantes. Um roubo em um supermercado em Ocala, Flórida, mudaria o rumo dessa investigação para sempre. O criminoso desse roubo havia fugido a pé, deixando para trás ferramentas que seriam fundamentais para a perícia. A perícia começou a comparar as impressões dentais e o DNA encontrados nos acampamentos com os suspeitos locais. Para surpresa de todos, os resultados não coincidiam com os de Edward Humphrey. O pânico, que parecia ter diminuído, voltou com força total quando a polícia admitiu que o assassino ainda poderia estar solto. A força-tarefa foi expandida para incluir agentes estaduais e federais em uma escala sem precedentes. Eles descobriram que um homem chamado Danny Howling havia sido preso recentemente por um roubo em Ocala. Howling tinha um histórico violento na Louisiana e era um desertor da Força Aérea com treinamento especializado. A busca pelo acampamento de Howling levou a polícia a uma área densa de mata próxima à universidade. Lá, eles encontraram fitas cassete onde o assassino gravava suas próprias canções e pensamentos sombrios. As gravações revelavam uma mente profundamente perturbada, mas assustadoramente lúcida e calculista. A cidade percebeu com horror que Edward Humphrey era apenas uma vítima colateral de um sistema desesperado por respostas. Com a verdadeira identidade do estripador prestes a ser confirmada, o foco mudou para o homem que estava na prisão por um simples roubo. Os investigadores correram para coletar amostras de sangue de Howling para uma comparação definitiva de DNA. Enquanto os resultados eram processados, a história de Danny Howling começou a ser desenterrada, revelando um monstro muito mais antigo. O trauma de sua infância e a sombra de seu pai abusivo foram as sementes que cultivaram o mal que agora assombrava a Flórida. Mas antes que o DNA pudesse selar seu destino, Howling decidiu que era hora de contar sua própria versão da história. Ele sabia que o mundo estava ouvindo e ele adorava ser o centro das atenções, não importa o preço de sangue. Mas a maior revelação ainda estava por vir. O estripador de Gainesville não agia apenas por impulso, mas por um desenho sombrio que ninguém poderia imaginar. E enquanto Humphrey tentava recuperar sua dignidade perdida, a polícia descobria que o verdadeiro horror de Danny Howling tinha raízes muito mais profundas do que os crimes em Gainesville. Enquanto a polícia de Gainesville ainda lidava com a sombra de Edward Humphrey, o verdadeiro destino começava a se fechar em outro lugar. No dia 7 de setembro de 1990, um incidente aparentemente comum em Ocala mudaria o curso de toda a investigação. Um homem solitário e visivelmente nervoso entrou em um supermercado local com a intenção de roubar. Empunhando uma arma, ele ameaçou os funcionários e fugiu rapidamente com o dinheiro do caixa. A polícia de Ocala agiu com rapidez e conseguiu interceptar o suspeito após uma perseguição frenética. O homem capturado se identificou inicialmente como Michael Kennedy Jr., mas sua identidade logo foi questionada. Através de impressões digitais, as autoridades descobriram seu verdadeiro nome, Danny Harold Howling. Howling era um andarilho com um longo histórico criminal e estava foragido do estado do Mississippi. Enquanto ele estava detido pelo roubo, os investigadores começaram a notar coincidências perturbadoras com o caso de Gainesville. O acampamento improvisado de Howling na floresta perto da universidade continha itens que chamaram a atenção. Entre seus pertences, a polícia encontrou uma fita cassete contendo gravações de áudio perturbadoras. Howling falava e cantava sobre seus impulsos obscuros, revelando uma mente fragmentada e perigosa. Mais importante ainda, os investigadores encontraram ferramentas que poderiam ter sido usadas nas invasões. A prova definitiva, no entanto, viria de algo que a ciência forense da época estava apenas começando a dominar. Amostras de DNA colhidas nas cenas dos crimes em Gainesville foram enviadas para comparação com o sangue de Howling. Os resultados foram irrefutáveis e confirmaram que Danny Howling era o homem que aterrorizou a cidade. Mas a escala de seus crimes se provou ser muito maior do que qualquer um imaginava inicialmente. Um detetive da Louisiana entrou em contato ao ouvir sobre o estripador de Gainesville. Havia um caso não resolvido em Shreveport que apresentava semelhanças aterrorizantes com o massacre da Flórida. Em novembro de 1989, a família Grissom foi brutalmente assassinada dentro de sua própria casa. Julie Grissom, seu pai e seu sobrinho de 8 anos foram as vítimas dessa violência sem sentido. Assim como em Gainesville, Julie Grissom foi deixada em uma pose específica após ser morta pelo invasor.
A assinatura do assassino era idêntica, incluindo a limpeza obsessiva do corpo da vítima principal. Hollin tinha vivido em Shreveport na época e trabalhava em um restaurante perto da residência dos Grissom. A percepção de que um assassino em série itinerante estava solta chocou o público americano. A polícia começou a traçar o caminho de sangue que Hollin deixou para trás em sua jornada errante. Porque um homem se transformaria em um monstro capaz de tamanha crueldade. Os perfiladores criminais começaram a analisar o comportamento de Hollin para entender sua motivação. Ele não era apenas um criminoso comum, havia um elemento de exibicionismo em seus atos. Hollin parecia buscar uma forma de notoriedade que nunca conseguiu alcançar através do talento. Enquanto isso, a defesa de Hollin tentava encontrar brechas para evitar a pena capital. Eles focaram na instabilidade mental e no passado traumático que o assassino carregava. Mas as evidências físicas deixadas nas cenas de Gainesville eram impossíveis de ignorar. O confronto entre a justiça e o mal puro estava prestes a começar em um tribunal da Flórida. Hollin mantinha um silêncio desafiador diante das câmeras, mas seus olhos mostravam desprezo. A comunidade de Gainesville finalmente sentiu um alívio parcial, mas a ferida ainda estava aberta. As famílias das vítimas exigiam respostas que o processo judicial prometia entregar. Cada detalhe da vida de Hollin foi vasculhado para construir o caso da acusação. A verdadeira profundidade de sua depravação seria revelada nos testemunhos que se seguiriam. No entanto, antes de enfrentar o júri, uma revelação sobre a infância de Hollin mudaria a percepção do público sobre sua gênese. Relatos surgiram sobre um pai abusivo que moldou a mente do jovem Danny através do medo constante. James Hollin, o pai, era um ex-policial conhecido por sua violência extrema dentro de casa. Esse ciclo de abuso teria sido o estopim para os assassinatos brutais anos depois. A conexão entre o trauma passado e a violência presente tornou-se o foco central do debate. Mas nada poderia justificar as cenas de horror encontradas nos apartamentos de Gainesville. Justo quando a condenação parecia certa, Danny Hollin decidiu tomar o controle da narrativa de uma forma que ninguém esperava. Ele estava prestes a fazer uma declaração que deixaria o tribunal em silêncio absoluto. Mas o que Hollin revelaria sobre a noite em que se tornou o estripador mudaria tudo o que se sabia sobre o caso. Para entender o monstro que aterrorizou Gainesville, precisamos voltar às ruas silenciosas de Shreveport, Louisiana. Danny Hollin nasceu em um ambiente onde o amor era frequentemente substituído pelo medo absoluto. Seu pai, James Hollin, era um oficial de polícia que governava a casa com uma disciplina militar cruel. Relatos indicam que James era um homem violento que não hesitava em usar sua força contra a própria família. O jovem Danny frequentemente presenciava sua mãe ser agredida fisicamente por seu progenitor. O abuso não era apenas físico, mas envolvia uma humilhação psicológica constante que destruiu sua autoestima. Especialistas acreditam que essas experiências traumáticas foram um catalisador para a dissociação de Danny. Ele começou a desenvolver personalidades alternativas como um mecanismo de defesa contra a dor. Uma dessas personalidades era Gemini, uma entidade sombria que ele afirmava ser responsável por seus impulsos violentos. Durante a adolescência, Danny tentou encontrar refúgio na música e na religião, mas a paz era efêmera. Ele foi expulso da Força Aérea após apenas alguns meses devido a problemas disciplinares e instabilidade mental. Sem direção, ele mergulhou em uma vida de pequenos crimes e roubos à mão armada. Seus relacionamentos amorosos eram marcados pelo mesmo padrão de ciúme e agressividade que vira em casa. Em 1989, a tensão com seu pai atingiu um ponto de ruptura violento e definitivo. Após uma discussão acalorada, Danny atirou em seu pai, atingindo no rosto e no estômago. Surpreendentemente, James Hollin sobreviveu ao ataque, perdendo um olho e um rim. Danny fugiu da Louisiana, tornando-se um andarilho perigoso, atravessando as fronteiras estaduais. Foi durante essa fuga que sua sede de sangue começou a se manifestar de formas cada vez mais cruéis. Em novembro de 1989, um crime brutal em Shreveport prefigurou o que aconteceria em Gainesville. A família Grissom foi encontrada massacrada em sua casa, um crime que a polícia não conseguiu resolver na época. Danny Hollin estava presente naquela cidade, alimentando sua raiva crescente contra o mundo. Ele começou a sentir um poder inebriante ao controlar o destino e a vida de estranhos. O perfilador do FBI, John Douglas, notaria mais tarde que Hollin buscava dominação que nunca teve com seu pai. Cada ataque era uma tentativa distorcida de reafirmar sua masculinidade e força. Ele viajou para a Flórida, acampando nos bosques próximos à Universidade de Gainesville. Ali, isolado da sociedade, ele planejou meticulosamente seus próximos passos.
Rowling observava os estudantes de longe, escolhendo suas vítimas com uma frieza predatória. Ele sentia inveja da juventude e do futuro brilhante que aqueles jovens representavam. Para Dany, destruir aquelas vidas era uma forma de punir o mundo por seu próprio sofrimento. O ódio acumulado durante décadas estava prestes a transbordar em uma carnificina sem precedentes. Ele começou a ouvir vozes que o encorajavam a limpar o mundo de sua própria impureza. Sua fixação por rituais e a organização da cena do crime mostravam uma mente perigosamente metódica. Ele não era apenas um assassino, mas um encenador de pesadelos reais. A tragédia é que muitos sinais de alerta foram ignorados ao longo de sua vida errante. Enquanto a polícia o procurava por roubos, eles não tinham ideia da escuridão que carregava. Rowling estava pronto para deixar sua marca na história da infâmia americana. Ele acreditava que o medo que espalhava o tornava imortal aos olhos do público. Sua jornada de dor infantil estava prestes a se tornar a dor de toda uma nação. O ciclo de abuso de James Rowling havia criado um predador que superou seu mestre. Com o passado revelado, as peças do quebra-cabeça de Gainesville começam a se encaixar de forma aterrorizante, mas uma pergunta permanecia: o que Rowling confessaria que deixaria até os investigadores mais experientes em choque. O tribunal de Gainesville estava mergulhado em um silêncio pesado enquanto o julgamento de Dany Rowling finalmente começava. A expectativa da mídia e das famílias das vítimas criava uma atmosfera de eletricidade estática nos corredores do fórum. Ninguém esperava que o homem acusado de tanta crueldade fosse interromper o curso natural do processo legal. Em um movimento que paralisou a sala, Rowling declarou-se culpado de todas as acusações de assassinato em primeiro grau. Ele começou a detalhar o planejamento meticuloso que precedeu as noites de terror em agosto de 1990. Rowling revelou que observava suas vítimas através das janelas, estudando seus movimentos como um predador. Ele descreveu como escolhia os apartamentos baseado na vulnerabilidade das entradas e na rotina dos moradores. O assassino explicou que carregava um kit de ferramentas específico para invadir as residências silenciosamente. Ele confessou que o primeiro ataque contra Sonja e Christina foi motivado por um impulso sombrio que ele não conseguia mais conter. Rowling detalhou a força bruta usada para subjugar as jovens antes de iniciar seus atos de depravação. Os promotores apresentaram as fitas de áudio que Rowling gravou antes e depois de cometer os crimes. Nas gravações, ele cantava músicas melancólicas e falava sobre ser um errante possuído por uma força maligna. Psiquiatras, forenses, testemunharam sobre a personalidade dividida que Rowling alegava possuir para justificar os atos. Ele admitiu que o corpo de Krista Hoyt foi posicionado deliberadamente para chocar quem o encontrasse. Rowling descreveu o prazer sádico que sentia ao exercer controle absoluto sobre a vida e a morte alheias. O depoimento sobre o assassinato de Manuel Taboada revelou que ele foi o único a tentar lutar contra o invasor. Tracy Pauli, sua colega de quarto, foi morta logo em seguida para não deixar testemunhas oculares. O público no tribunal reagia com soluços abafados e expressões de puro horror diante de tanta frieza. Os investigadores explicaram como as evidências de DNA e as impressões digitais nos locais dos crimes ligavam Rowling a cada morte. Rowling parecia quase orgulhoso da notoriedade que seus atos estavam ganhando durante o processo. Ele descreveu como se escondia nas matas da Flórida após os assassinatos, sentindo-se invencível. A defesa tentou usar o histórico de abusos sofridos por Rowling na infância como um fator atenuante para evitar a pena de morte. No entanto, a promotoria argumentou que nada justificava o sadismo calculado aplicado a 5 vítimas de Gainesville. Retratos das vítimas sorrindo foram exibidos em uma tela contrastando violentamente com o homem no banco dos réus. Rowling confessou que muitas vezes voltava aos locais dos crimes para admirar o caos que havia criado. Ele admitiu que desejava ser o rei dos assassinos, uma figura que seria lembrada para sempre na história. O nível de detalhamento sobre as mutilações forçou muitos presentes a saírem da sala de julgamento. A confissão de Rowling não mostrou nenhum sinal de remorso genuíno pelas vidas que ele destruiu. O júri agora tinha a tarefa quase impossível de processar tanta maldade em um curto espaço de tempo. O juiz Stan Morriso via cada palavra como uma expressão de profunda seriedade e cansaço. Rowling explicou que o uso de uma faca de combate era uma escolha deliberada para sentir a proximidade da morte. As famílias das vítimas tiveram que ouvir como seus entes queridos imploraram por misericórdia. Ele alegava que uma entidade chamada Yancy assumia o controle de seu corpo durante os ataques. Muitos viam essa alegação apenas como uma tentativa desesperada de ser considerado insano pelo sistema.
O julgamento se estendeu por semanas, revelando uma trilha de crimes que ia muito além da Flórida. Holling admitiu também ter assassinado uma família inteira em Shreveport um ano antes. A magnitude de sua violência parecia não ter limites geográficos ou morais. Cada detalhe da confissão servia apenas para solidificar o destino inevitável do estripador. Ao final de seus depoimentos, a cidade de Gainesville sentia um misto de alívio e pavor renovado. Mas o veredito final traria uma reviravolta que ninguém esperava, deixando o mundo em suspenso sobre o destino de Danny Holling. O tribunal finalmente silenciou o homem que outrora aterrorizou Gainesville com gritos e sangue. A sentença de morte foi proferida com um peso final sobre as almas daqueles que se foram. Danny Holling foi levado para o corredor da morte na prisão estadual da Flórida, onde o tempo parecia estagnar. Durante anos, ele aguardou o fim de seus recursos legais enquanto a cidade tentava se curar. As famílias e as vítimas nunca puderam esquecer os rostos jovens que foram arrancados de seus futuros. O dia 25 de outubro de 2006 foi marcado no calendário como ato final desta tragédia real. Do lado de fora da prisão em Stark, manifestantes e jornalistas se reuniram sob o céu cinzento. Holling recebeu sua última refeição antes de ser preparado para a injeção letal. Ele não ofereceu desculpas novas, apenas uma canção estranha que ele mesmo compôs antes de morrer. Às 6h13 daquela tarde, o coração do monstro parou de bater permanentemente. Para muitos em Gainesville, aquele foi o momento em que puderam finalmente trancar suas portas sem medo. Mas enquanto o homem morria, uma nova forma de terror já havia nascido na cultura popular. Anos antes da execução, um jovem roteirista chamado Kevin Williamson assistia às notícias sobre Gainesville. Ele estava sozinho em uma casa isolada e o medo dos crimes de Holling começou a permear sua imaginação. Williamson começou a escrever febrilmente, transformando a realidade cruel em uma ficção de suspense. A ideia de um assassino que ligava para suas vítimas antes de atacar veio diretamente do pânico sentido pela Flórida. Assim nasceu o roteiro original intitulado Scary Movie, que mais tarde se tornaria o fenômeno Pânico. O assassino mascarado Ghostface tornou-se a representação visual do medo anônimo que Holling espalhou. O filme subverteu o gênero SLS, mas sua base era o trauma real de uma comunidade universitária. Danny Holling queria ser uma estrela e, ironicamente, seus atos inspiraram uma das maiores franquias do cinema. No entanto, o brilho de Hollywood nunca pode apagar a escuridão do que aconteceu nos apartamentos de Gainesville. Hoje, memoriais simples em homenagem a Sonja, Cristina, Krista, Manuel e Tracy permanecem no campus. Os estudantes que caminham por esses corredores hoje talvez não conheçam o horror de 1990. A segurança retornou, mas a vigilância tornou-se parte do DNA da cidade. As famílias transformaram sua dor em ativismo, lutando por leis de segurança mais rigorosas em campi universitários. A história de Danny Holling serve como um lembrete sombrio de como o mal pode se esconder em plena vista. O documentário que encerramos agora buscou não glorificar o assassino, mas honrar aqueles que ele tentou apagar. A justiça foi tardia, mas foi definitiva e absoluta. As sombras de Gainesville finalmente começaram a recuar diante da luz da verdade. Kevin Williamson uma vez disse que escrever o filme foi sua maneira de lidar com o próprio medo daquela época. Através da arte, o trauma foi processado, permitindo que o público enfrentasse seus medos em um ambiente seguro. Mas para as famílias Larson, Powell, Oit, Tabuada e Paulis, não havia tela de cinema para protegê-los. Holling tentou destruir o futuro, mas a resiliência humana provou ser mais forte que sua crueldade. O caso de Gainesville mudou a forma como a polícia lida com perfis de assassinos em série. A integração de dados entre estados tornou-se uma ferramenta vital para evitar que outros como ele escapassem. O nome de Danny Holling agora é apenas uma nota de rodapé na história do crime, enquanto suas vítimas são lembradas com amor. A paz retornou às ruas arborizadas da cidade universitária. Este capítulo final encerra uma das passagens mais sombrias da justiça americana. Aprendemos que a realidade pode ser muito mais assustadora do que qualquer filme de ficção, que a memória das 5 vidas perdidas seja sempre preservada com dignidade e respeito. Aqui encerramos o relato sobre o estripador de Gainesville, uma história de dor, justiça e o nascimento de um mito. Mà của mình em là video ma là cái lô